Ondas do Lima, 95.0 FM Estéreo. Notícias. Boa tarde, 12 horas 3 minutos, edição do De Terra em Terra, informativo regional na antena da sua rádio Ondas Lima, edição de quarta-feira, 2 de janeiro. 4 pessoas ficaram feridas com gravidade e 67 sofreram ferimentos ligeiros em acidentes nas estradas portuguesas no primeiro dia do ano, sem registro de vítimas mortais. De acordo com os dados provisórios da Guarda Nacional Republicana, entre as 0 horas e as 24 horas de 1 de janeiro, foram registados 132 acidentes, menos 5 do que no mesmo dia de 2012, dos quais resultaram menos 3 feridos graves do que em igual período do ano passado e nenhuma vítima mortal. No primeiro dia de 2013 foram registados mais 31 feridos ligeiros do que em 1 de janeiro de 2012, quando foram reportados 36 feridos leves, 7 ligeiros e 7 feridos graves e 2 mortos. Na acumulação das operações de Natal e Ano Novo, as patrulhas da GNR registaram 2.142 acidentes, menos 59 do que em 2011, 10 mortos, menos 13 do que no ano passado, 55 feridos graves e 608 feridos ligeiros, menos respectivamente 7 e 45 do que no ano anterior. A Guarda Nacional Republicana efetuou a operação de intensificação da regulação e fiscalização rodoviária durante as épocas festivas, tendo dado prioridade a uma atuação preventiva e de apoio aos condutores, combatendo desta forma a sinistralidade rodoviária. A Operação Natal decorreu de 0 horas do dia 21 às 24 horas do dia 26 de dezembro, enquanto que a Operação Natal, ou melhor, Ano Novo, se iniciou às 0 horas do dia 28 de dezembro e terminou às 24 horas de ontem. Nesta operação, a GNR esteve particularmente atenta à condução agressiva dos condutores que colocaram em causa a sua segurança e a terceiros, ao uso de cintos de segurança ou sistemas de retenção nos bancos dianteiros e traseiros, a utilização indevida de auscultadores sonoros e aparelhos radiotelefónicos, para além do controle da velocidade e da alcoolemia. Apesar de todo o empenhamento na zona de ação do Comando Territorial de Viana do Castelo, comparativamente ao ano passado, registaram-se precisamente na edição deste ano 25 acidentes, ou melhor, 23 acidentes, menos 2 relativamente ao ano passado, nenhum morto. Quanto a feridos graves, registaram-se 3, mais 3 em relação ao ano passado, e 7 feridos ligeiros, precisamente a mesma etapa que em 2011. No que concerne precisamente à edição do ano passado, temos a registrar ainda, no que concerne acidentes, 50 no distrito de Viana do Castelo, um morto, 2 feridos graves e 17 feridos ligeiros relativamente a 2012. Os novos condutores de automóveis ligeiros e de motos vão passar a renovar a carta de condução aos 30 anos e os motoristas de pesados aos 25 anos, segundo as novas regras que entram em vigor hoje. O novo regulamento de habilitação legal para conduzir estabelece que a revalidação da carta de condução se inicia aos 30 anos para os condutores de ciclomotores, motociclos e ligeiros e aos 25 anos para as restantes categorias. Segundo o Instituto de Mobilidade e Transportes Terrestres, os condutores de automóveis ligeiros e de motos vão ter de revalidar o título de 10 em 10 anos até aos 60 anos de idade, passando o tempo a ser encurtado para 5 anos e depois para 2 anos a partir dos 70 anos de idade. Para os motoristas pesados, os prazos de revalidação são sempre de 5 anos até aos 65 anos de idade, sendo esta a idade limite para conduzir este tipo de veículos. O IMTT esclarece que os novos prazos de validade só são aplicáveis para as cartas emitidas após 2 de janeiro, hoje precisamente, mantendo-se os títulos anteriores com a validade que consta na carta atual. As novas regras indicam que a revalidação é meramente administrativa aos 30 e 40 anos para os condutores ligeiros e aos 25 anos para os motoristas de pesados. O novo ano traz novos preços de gás, luz, rendas, taxas, também eletricidade, transportes, telecomunicações, taxas moderadoras, rendas de casa, tabaco e bebidas alcoólicas que sobem de preços com a entrada do novo ano. Haverá muitos bens e serviços cujo preço voltará a aumentar. Ainda assim, a taxa de inflação deverá ser inferior à registrada em 2012. O Governo, o Banco de Portugal e as instituições internacionais esperam um abrandamento da taxa de inflação no PRO neste ano e que este aumento médio de preço fique pelos 0,9%. Apenas a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Económico espera que seja diferente nos 0,8%. Uma subida média que resulta de um aumento no gás, na eletricidade ou no preço das telecomunicações, entre muitos outros. Ainda assim, a subida dos preços em 2013 será substancialmente a verificada em 2012, ano em que a taxa do IVA sobre vários produtos aumentou, levando a um aumento do preço de venda ao público desses mesmos produtos. Assim, a inflação este ano deve ficar pelos 2,8%, segundo a estimativa do Governo, FMI e Banco de Portugal, enquanto a Comissão Europeia espera que atinja os 2,9% e ao CDS fique pelos 2,7%. A eletricidade vai subir-se 2,8% e o gás vai aumentar 2,5% a partir de janeiro.
valor que será revisto trimestralmente até ao final de 2015. Falar ao telemóvel vai ficar mais caro já este ano, com os 3 operadores de telemóveis, TMN, Optimus e Vodafone, a prepararem-se para subir os seus tarifários em 3% a partir de fevereiro. O preço de transportes públicos em 2013 vai aumentar em linha com a inflação, depois de ter disparado nos últimos 2 anos com subidas consecutivas de 4,5%, 15% e 5%. Os preços das portagens das autoestradas e ex-scut vão aumentar cerca de 2,03% em janeiro, de acordo com a forma de cálculo que resulta da taxa de inflação homóloga divulgada em novembro pelo Instituto Nacional de Estatística. O preço do tabaco e das bebidas alcoólicas deve sofrer nova alteração este ano por força de mais aumentos de impostos incluídos no Orçamento de Estado para 2013. Os inquilinos com um contrato de arrendamento posterior a 1990 vão ter em 2013 um aumento máximo de 3,4%, enquanto nos outros casos a atualização será negociada com o senhorio ou calculada segundo o valor fiscal do imóvel. Também as taxas moderadoras na saúde vão aumentar agora em janeiro, de acordo com a inflação, com exceção das consultas de medicina geral e familiar nos centros de saúde. A Generalidade dos Jornais não irá aumentar preços em 2013 ou não tem ainda uma posição assumida sobre esta matéria. As famílias portuguesas, a partir deste mês de janeiro, se assim o pretenderem, deixarão de ter faturas da luz e do gás com tarifas impostas pelo Estado e poderão escolher os preços das várias empresas que estão no mercado livre. Esta viragem por imposição do memorando assinado por Portugal com a Troika irá fazer com que mais de 4,7 milhões de consumidores de eletricidade e 1,1 milhões de gás sejam obrigados a transitarem para o mercado até 31 de dezembro de 2015. A transição dos atuais consumidores de preços regulados pelo Estado para o mercado livre, que não é obrigatória durante os próximos 3 anos, deve, no entanto, ser ponderada tendo em conta as alterações sucessivas que a entidade reguladora de serviços energéticos irá fazer de 3 em 3 meses nos preços da luz e do gás, a chamada tarifa transitória. Ou seja, a ERSE, que já comunicou um aumento das tarifas de 2,8% na eletricidade e 2,5% no gás, a partir de 1 de janeiro, irá rever estes valores após 3 meses e assim sucessivamente até 31 de dezembro de 2015, quando anteriormente o regulador impunha um valor revisto anualmente. Fernando Viana, do Centro de Informação ao Consumidor, deixa um aviso aos consumidores domésticos para se informarem detalhadamente sobre a escolha a fazer do fornecedor no âmbito da entrada do mercado livre da energia e do gás natural. A guerra pela conquista de clientes que vão ficar órfãos do mercado regulado vai prolongar-se até ao final de 2015. No entanto, já este ano se assistiu ao que se avizinha, com a EDP e a Galp a protagonizarem esta batalha, tendo como pequenos concorrentes as espanholas Endesa e Iberdrola. O mercado liberalizado começa agora no dia 1 de janeiro de 2013 e, portanto, até 31 de dezembro de 2015 vigora um período transitório. O que eu penso aqui que é importante para os consumidores é que neste momento começam a posicionar-se diversos fornecedores de eletricidade ou de gás natural. Este período transitório em que nós nos encontramos é um período para as pessoas refletirem, não são obrigadas a mudar. E se não mudarem já neste momento de fornecedora, não vão deixar de ter eletricidade nem gás natural. Mantém-se os contratos com os fornecedores que estão neste momento a servi-los. E até ao fim do período transitório, até 31 de dezembro de 2015, poderão, de uma forma esclarecida, ir conhecendo as diversas ofertas. Quando passarem para o mercado liberalizado, já não é possível voltar atrás. Para eles deixa de existir o mercado regulado. Para os outros, para os que se mantiverem durante o período transitório, continuam no mercado regulado ainda, em que a ERSE estabelece o preço até ao fim do período transitório. Mas para aqueles que, entretanto, forem mudando já para o mercado liberalizado, depois se arrependerem, já não podem voltar para o mercado regulado. Para os consumidores que optem pelo mercado livre, a ERSE tem vindo a alertar para vários aspectos a ter em conta, como, por exemplo, a gratuitidade da mudança de comercializador, mantendo o mesmo contador, ou seja, o cliente que fizer a transição terá basicamente de assinar um contrato, deixando que o novo operador, o tratamento burocrático sem quaisquer custos. Segundo dados da ERSE, o mercado liberalizado de eletricidade tem atualmente cerca de 802 mil clientes, cerca de 16% do número total de clientes do mercado regulado, sendo que até a final de 2015 a percentagem terá de ser de 100%. A Associação dos Jovens Agricultores do Distrito do Porto e a APROLEP, a Associação de Produtores de Leite de Portugal, organizam amanhã, 3 de janeiro, pelas 14h30, no auditório da Cooperativa Agrícola de Vila do Conde, um debate com entrada livre, sobrenado ao tema a reforma da PAC e o valor do leite, uma iniciativa apoiada pela Caixa de Crédito Agrícola Mútua da Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Esposende. Terá como oradores o professor Moitinho Rodrigues, que irá abordar o tema a reforma da PAC e, nomeadamente, os custos de produção, índice de preços e o valor do leite. A reforma da PAC, a produção de leite e os jovens agricultores fica a cargo de Capolas Santos, eurodeputado, relator do Parlamento Europeu para a reforma da política agrícola comum.
Em fecho de final de ano, a Derminho faz um balanço muito positivo da certificação dos produtos artesanais, lenços de namorados do Minho, olaria e figurado e Barcelos, bordado de Guimarães e bordado de Viana do Castelo. Assim, os lenços de namorados do Minho, apesar da crise, os 10 anos de certificação ficaram marcados com a certificação de mais 292 lenços, num total de 4.280 até ao momento. Neste ano, os lenços bordados estão distribuídos pelos artesãos Glória Barros, Maria Helena Silva, Céu Cunha, Tessi Borda e o maior número de 100 em nome da unidade Milinha, Camila Silva, e 72 a vários artesãos de Viana do Castelo. Quanto a cooperativas, como o caso da Aliança Artesanal, perderam expressividade com apenas 2 lenços certificados. A Olaria de Barcelos mantém a 4 unidades produtivas com certificação. Já no figurado temos 15 unidades produtivas em Barcelos, com autorização para utilizar a IG Figurado de Barcelos nas suas peças, tendo sido emitidas mais de 22.500 etiquetas. O município de Ponte Lima, na última reunião do Executivo, aprovou o plano de contenção de despesas correntes para o ano 2013, que se cifra em 300 mil euros em reduções. A ponto de exemplo, refere-se que o ano 2012 o município conseguiu ultrapassar a meta, tendo alcançado 705 mil euros, que foram reduzidos até novembro de 2012, como esclarece o Presidente do município, Vítor Mendes. A Câmara aprovou também uma proposta de redução e de consolidação de despesas correntes referentes a 2013. Como sabe, nós temos tido a aprovação de um plano de contenção de despesas que se iniciou em 2011 e aí o objetivo era reduzir as despesas correntes em 600 mil euros, e o que é facto é que, para além de atingir esse objetivo, ficámos bem acima e poupámos 982 mil euros, e já durante este ano de 2012 nós tínhamos como objetivo reduzir as despesas correntes em 400 mil euros, e o que é facto é que até novembro nós já tínhamos procedido a uma redução efetiva de 705 mil euros, o que significa que entre 2011 e 2012 houve em Ponte Lima uma redução na ordem de 1.700.000 euros de despesas correntes, que naturalmente irão permitir e libertar recursos financeiros para investimentos que sejam essenciais àquilo que é a melhoria da qualidade de vida das populações. E, portanto, tem sido essa a estratégia do município de Ponte Lima. Nós poderíamos ter um outro caminho, que é aquele que infelizmente tem ocorrido no país, que é aumentar os impostos, aumentar as taxas e as tarifas para as empresas e para os cidadãos. Nós consideramos que esse não é verdadeiramente o caminho é proceder a reduções de despesa corrente que não comprometam aquilo que, naturalmente, é um serviço de qualidade que nós queremos continuar a prestar aos nossos munícipes. E é nesse sentido que nós propomos para 2013 uma redução de cerca de 300 mil euros relativamente às despesas correntes, sendo certo que houve cortes que se efetuaram em várias rúbricas e que, como não poderia deixar de ser, não pode continuar a ter o mesmo ritmo de cortes, porque aí sim estaríamos a comprometer aquilo que é a qualidade do serviço a prestar aos nossos concidadãos. O que nós esperamos, e esse é objetivamente aquilo que queremos cumprir, é de que, para além de se cumprir o objetivo, como fizemos em 2011, iremos fazer em 2012, que efetivamente possamos ultrapassar o objetivo da redução dos 300 mil euros no que diz respeito às despesas correntes, e aí estaríamos numa poupança em 3 anos de 2 milhões de euros de despesas correntes, para fazer face também àquilo que são permanente redução das receitas próprias dos municípios, e também o de Ponte Lima, quer no que diz respeito às transferências do Fundo de Equilíbrio Financeiro e do Fundo Social Municipal, seja também no que diz respeito a receitas próprias referentes a taxas, nomeadamente de licenciamento, tendo em conta a estagnação em que
a área da construção civil se encontra e também no que respeita aos impostos que têm reduzido substancialmente, nomeadamente no IMT, também resultante da estagnação da economia do ponto de vista nacional. Cortar em investimentos é um cenário que se vai repetindo em inúmeras câmaras municipais. Paredes de Cora já aprovou o seu plano de atividades e orçamento para 2013, num montante global de 20 milhões de euros, menos 4 milhões do que o inscrito no orçamento deste ano. O documento inclui também os mais de 3 milhões de euros de empréstimos do PAEL, ao qual a autarquia se candidatou. Um orçamento que, de acordo com o autarca local, António Pereira Júnior, vai obrigar a Câmara Municipal a escolher outras prioridades em detrimento do investimento. O plano de atividades e orçamento da Câmara de Paredes de Cora prevê um reforço na área social, porque as necessidades são cada vez maiores e em maior número. Por isso, os cortes previstos para este ano vão fazer sentir-se no lançamento de novas obras, sublinhou o autarca para António Pereira Júnior. A Câmara Municipal de Viana do Castelo, através do Gabinete de Cidade Saudável, realiza entre janeiro a junho de 2013 mais uma edição do projeto Saberes em Teia. Nesta quarta edição do projeto, cujas inscrições se iniciam hoje, os participantes terão à escolha diversas temáticas como bordados, pintura em velas, conservação de obras de arte, dança, natação e outros. Os Saberes em Teia é um projeto criado no início de 2011, que já contou com 3 calendarizações, 41 atividades e cerca de 600 inscrições. A primeira edição deste ano de 2013 surge com 16 atividades, entre temas novos e outros que se repetem. Toda a informação sobre as atividades do projeto são disponíveis no sítio da internet da Cidade Saudável. Este projeto pretende ser um incentivo ao desenvolvimento da sociabilidade, de relacionamento interpessoal e surge como uma estratégia de promoção do envelhecimento ativo e permitir a cada um, através do convívio e troca de experiências, aprender certos saberes e incentivar a participar nas atividades propostas. Para janeiro, a autarquia de Viana do Castelo está a preparar uma exposição que visa homenagear o poeta António Manuel Couto Viana. José Maria Costa revelou que a exposição visa evocar o trabalho notável que Couto Viana fez na área do teatro. O autarca diz que esta é uma forma de relembrar vultos que deram um contributo enorme à cultura nacional, recordando que o município também já tem um prémio literário que é atribuído através de um concurso que se realiza nas escolas do Conselho. O escritor vienense António Manuel Couto Viana foi autor de literatura infantil, poeta, ensaísta, tradutor e dramaturgo. No âmbito das comemorações do 60º aniversário da Associação Desportiva Os Limianos, o município de Ponte Lima apresenta já este sábado às 17h30 no Auditório Municipal o livro Associação Desportiva Os Limianos e a História do Futebol em Ponte Lima, da autoria de João Carlos Gonçalves. Envolvido mais de meio século de existência, os Limianos continuam a ser o maior clube desportivo do Conselho e um dos maiores do distrito de Viana do Castelo, com prestígio nacional, confirmado pelo seu título nacional da terceira divisão, conquistado na época 95-96. Nesta publicação, o autor procurou retratar o futebol limiano desde o início do século, aqueles que são os antecedentes dos limianos até à fundação da Associação Desportiva Os Limianos, a história do clube, desde os seus primeiros passos e os seus grandes protagonistas, dos dirigentes aos jogadores, os momentos altos e os menos bons da vida do clube, em suma 58 anos de história até hoje que nunca tinha sido escrita. No fundo é um agradecimento também, porque os limianos fizeram muito por mim, ajudaram-me muito, foi lá que eu fiz a minha formação como futebolista, foi lá que eu também fui dirigente. E hoje temos esta possibilidade de editar esta obra que retrata os 60 anos de história do clube, mas também a história do futebol em Ponte Lima. Portanto, fomos um pouco mais longe, procurámos enquadrar a história dos limianos na história do futebol limiano, e esses 60 anos de história são contados de uma forma uma perspectiva muito intimista e muito centrada nas pessoas. Os limianos são um clube que nasceu e cresceu e se desenvolveu fruto do trabalho de muita gente desta terra, que se dedicou a ele e que ainda hoje se dedica, e que fez dele aquilo que hoje é um dos maiores clubes do distrito, e já com pergaminhos nacionais, fruto do Campeonato Nacional da Terceira Divisão, conquistado na época 93-94. É isto que nós pretendemos com esta obra, que apenas foi possível com a colaboração do município, porque é uma obra de grande porte, de grande alcance, com muita fotografia, com muita imagem, e que apenas com a colaboração do município foi possível levá-la a cabo. E eu acho que é aí que todos os limianos, todos os adeptos, os associados devem estar agradecidos ao nosso município por esta colaboração. Isto também houve a colaboração de muita gente, que houve muitos contactos, com certeza, por causa de fotografias e de histórias. Obviamente. Confrontámos com algumas dificuldades. Desde 1997 que estou a trabalhar neste trabalho, ou nesta obra. E tivemos muitas dificuldades, porque o arquivo do clube é praticamente inexistente. Grande parte dele foi destruído, fruto da mudança de sede do mercado municipal para o Campo do Cruzeiro, devido às inúmeras infiltrações que tinha a sede que na altura foi utilizada.
Depois, os jornais locais foram uma fonte importante de documentação, mas há anos em que, em absoluto, eles passam ao lado do futebol, e então também tivemos muitas dificuldades. Valemos, obviamente, o contacto com muita gente que esteve na gênese do clube, e até há, os contactos com alguns fundadores, que ainda conseguimos ter, contactos com antigos atletas, com antigos dirigentes, que de facto ajudaram bastante a elaborar ou a reunir os dados necessários para a elaboração desta obra. Com certeza esta será uma obra de referência até para o próprio clube e para o seu historial, que ficará nas suas estantes e que servirá também de guia para muitos dos jovens que abraçam agora esta modalidade. Eu acho que é muito importante, eu acho que sim, que tem toda a razão, que será um marco importante na história do clube, nestes seus 60 anos de história, que irá catapultar a história do clube relativamente ao futuro e que irá marcar a história do clube, porque ela praticamente estava dispersa em 2 ou 3 artigos publicados na imprensa local ou então em pequenas publicações periódicas. Desta forma ficou condensada num volume enorme, com cerca de 440 páginas, com mais de 600 fotografias, e que irá, eu tenho a certeza, orgulhar todos os limianos, todos os adeptos, todos os simpatizantes e todos os limianos em geral, porque eu acho que não deve haver uma família de Fonte Lima que esteja ausente desta obra, porque direta ou indiretamente há sempre um familiar que participou na história deste clube. E eu acho que isso aí que será, de facto, um momento marcante para todos os limianos. O autor do livro, a Associação Desportiva Limianos e a História do Futebol em Ponte Lima, considera que esta obra é sobretudo dedicada a todos aqueles que fizeram do Limianos aquilo que hoje são e aquilo que representam para Ponte Lima e para o Conselho e para o desporto distrital e nacional. Com cerca de 440 páginas e mais de 600 fotografias, o livro ilustra a história do futebol em Ponte Lima desde o início do século XX até aos nossos dias, contando os relatos das épocas futebolísticas e um pouco das vivências que aproximaram tanto o Conselho ao seu clube mais representativo. Precisamente no dia 5 de janeiro, completa 60 anos, num aniversário que vai culminar precisamente com uma gala no Centro Educativo das Lagoas, com um jantar comemorativo, bem como também entrega de prémios e nomeadamente de homenagens, e um jantar dançante a fechar também esta gala comemorativa, onde as atividades do clube foram todas antecipadas para que toda a família pudesse estar reunida, como refere a Carlos Cunha, coordenador e treinador do futebol do Limianos. No próximo sábado antecipamos toda a competição do clube para o sábado. Os Cenas jogarão às 3 da tarde com o Ribeirão. Seguidamente, às 17h30, será no Auditório Municipal da Câmara Municipal de Ponte Lima o lançamento do livro O Limianos e a História do Futebol no Conselho. Depois, às 20 horas, será a gala do 60º aniversário do clube. Durante a gala teremos várias homenagens, desde a entrega de diplomas de méritos escolar e desportivo aos nossos atletas que se evidenciam no clube. Também teremos homenagem à primeira equipa da formação de Limianos, que é a equipa de júniores de 1964-65. Depois teremos a entrega dos Limianos de Ouro, ou seja, que premia os melhores atletas, atleta revelação, treinador e dirigente do ano de 2012. E também serão lançadas no hockey patins e no futebol as equipas da história do Limianos até o momento, que advieram de uma votação online que está a decorrer ainda. Pronto, e serão estas, depois seguido de um baile dançante, ou seja, com a banda, e haverá o convívio para todos os limianos e simpatizantes. Este será, de certa forma, a comemoração, acrescentar também numa exposição que já está a decorrer no Intermarché, uma exposição fotográfica. Serão, assim, marcados a data dos 60 anos da história do clube. Coincidente mesmo com a data de fundação. E porquê também de se escolher o Centro Educativo das Lagoas, Carlos? Ora bem, o Centro Educativo das Lagoas foi precisamente pelo contexto em termos de condições. Era difícil num jantar albergarmos mais de 1000 pessoas, que é o caso, e este novo equipamento escolar tem espaços que nos permitem concretizar o evento. E aí nós já há 2 anos, quando fizemos os 58 anos, fizemos na Expo Lima numa tenda gigante,
Este ano, como este equipamento já estava pronto e atendendo às suas boas condições, ou, aliás, para o caso, são condições ótimas, o município acabou por nos propor executar lá o evento, o que nos agrada imenso, dado que temos excelentes condições para o fazer. A gala está marcada então para as 19h30 do próximo sábado, dia 5 de janeiro, dia da fundação da Associação Desportiva Os Limianos, que comemora assim 60 anos. O Museu dos Terceiros e a Torre da Cadeia Velha expõe até 31 de janeiro o Natal e as Escolas. Trata-se de uma exposição de trabalhos confeccionados pelas escolas do Concelho sobre a quadra natalícia, o projeto dinamizado pelo município de Ponte Lima, em estreita colaboração com as escolas, jardins de infância e respectivos agrupamentos, contou com a participação de 1.251 alunos, do que resultou um total de 44 trabalhos que exibem presépios, telas pintadas e colagens com recurso a variados materiais e técnicas, onde os alunos procuraram criar as suas memórias associadas ao Natal. O evento Fortaleza de Chocolate, que costuma acontecer antes do Natal, no Concelho de Valença, acontece apenas nos primeiros dias de janeiro, tendo sido adiado por causa do mau tempo. Assim, a iniciativa acontece de 3 a 6 de janeiro e vai reunir 25 expositores numa feira dedicada em exclusivo aos múltiplos sabores, apresentações e produtos à base de chocolate, natas de chocolate, queijo de chocolate, pão de ló de chocolate, cerveja artesanal de chocolate, fogaças de chocolate, sangria de chocolate, ginja de chocolate e caipirinhas de chocolate. São algumas das muitas tentações que prometem encantar Valença nestes dias. Mostra e venda de chocolates, workshops, concertos, comboio turístico, animação de rua, insufláveis temáticos da época natalícia. Vão proporcionar 4 dias mágicos na Fortaleza. A Fortaleza de Chocolate é uma organização da Câmara Municipal de Valença em parceria com empresas, que conta também com a presença de pastelarias valencianas e expositores vindos de vários cantos de Portugal. Hoje saiu para as bancas de jornais mais uma edição do Semanário Regional Alto Minho. A Lúcia Pereira, da redação, adianta-nos os títulos e destaques da presente edição. Esta semana o Jornal Alto Minho destaca o tráfico sob investigação em Vila Nova de Enha, uma operação de combate ao tráfico de droga realizada pela GNR de Viana do Castelo terminou com a detenção de uma mulher de 51 anos e a identificação de mais 21 pessoas. Também destaca ainda para o Tribunal, que obriga a Câmara de Caminho a indemnizar funcionária que originou a polémica das mensagens. O presidente da Assembleia de Valença acusou Jorge Mendes de não cumprir promessas e demitiu-se. O pelotão de Rui Sousa, destroçado em Darque, os ciclistas da EFAPEL foram vítimas de um atropelamento em Darque. Rui Sousa está ferido e terá de parar durante um mês. Ainda no desporto, também José Carlos Matos, presidente do Limianos, diz que o Limianos precisa de mais um campo. O vianense já está em lugar de subida. O valenciano e corense livram-se do Neves. Perre derrota Darquense e relança a primeira divisão da Associação de Futebol de Viana do Castelo. São então estes os destaques desta edição do Jornal Alto Minho. Quanto ao tempo para esta quarta-feira, dia 2 de janeiro, os técnicos da meteorologia apontam para céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se temporariamente muito nublado por nuvens altas até ao meio da manhã, vento em geral fraco predominando de nordeste, tornando-se moderado a forte nas terras altas a partir do meio da tarde, neblina ou nevoeiro matinal nos vales e terras baixas e no nordeste transmontano, formação de geada nas regiões do interior e pequena subida de temperatura máxima. É tudo quanto a notícias por agora. A informação regional regressa à antena mais logo às 19 horas no Mosaico Informação. Até lá, desejo-lhe a continuação de uma ótima quarta-feira. Notícias. Ondas do Lima, 95.0 FM Estéreo.